Fala galera, professor Oliveira aqui para trazer mais um vídeo muito bom para você que está se preparando para Pokémon Champions. Eu quero trazer aqui um top 10 dos Pokémons que eu acredito que serão mais utilizados, levando em consideração a lista oficial já confirmada de algumas centenas de Pokémons. Essa lista vai se aumentar, muito provavelmente, mas até o momento os Pokémons que eu considero fundamentais. Isso já dá uma ideia para você de o que você tem que correr atrás no seu Pokémon Go, no seu Pokémon Scarlet e Violet, se você tiver Nintendo Switch, no seu Pokémon Legend Zeal, com a sua expansão Mega Evolutions. Então aqui eu vou passar um top 10 dentro dessa lista de Pokémons que já são muito utilizados e eu acredito que continuarão sendo utilizados mesmo com a mudança de mecânica. Mas antes, deixa aqui a sua curtida, compartilha, segue esse canal, estou começando esse trabalho para poder criar aqui uma comunidade brasileira de jogadores de Pokémon VGC que são apaixonados por Pokémon e querem ver esse cenário crescer no nosso país, tá? Então compartilha, segue, curte e vamos pro vídeo, bora lá. Galera, disparadamente o primeiro rei do VGC, o Pokémon mais utilizado da história do VGC, para mim continuará sendo o Incineroar, né? Incineroar já teve uma mudança aí que foi um spoiler dado pelo Wolf, né? De que ele não vai ter esse golpe aqui, Knockoff, mas ele continua sendo o Incineroar. Eu vou te explicar rapidamente por que, que o Incineroar é tão forte. Primeiro porque ele tem Intimidate, né? Essa habilidade aqui, ele entra no campo e assim que ele entrar no campo, ele diminui o ataque do time adversário em um. Cara, isso é muito bom, isso é muito forte contra times que startam ali, fazem o check-up, né, de entrada com pokémons de ataque físico, cara. Isso aqui é fundamental. Porém, ele tem um pacote que faz ele ficar muito forte, que passa pelos seus golpes. E esse golpe aqui, o Fake Out, ele é fortíssimo no VGC de dupla. Por que, que o Fake Out ele é fortíssimo no VGC de dupla? Ele é um golpe que ele ataca primeiro, ele tem prioridade de ataque. Ele tem 100% de chance de dar flint no adversário, ou seja, o adversário não vai ter uma ação. Então ele entra como um suporte para auxiliar outro Pokémon, no caso o Incineroar, entra como um suporte para poder auxiliar outro Pokémon a ter um tempo, a ganhar um tempo, a tomar menos dano, a ativar alguma habilidade ou até mesmo a atacar de maneira agressiva, de maneira mais segura se for mais lento, né? Então o Fake Out é uma habilidade nele que faz ele ser muito forte. Ele tem status bons, né? Status considerados bons, e além disso ele tem outras habilidades que fazem ele muito forte, né? O Knockoff, que foi falado que saiu, era muito utilizado porque remove o item do adversário, né? Além de ser um golpe Dark, é bom, muito forte, tá? Ele também tem Parting Shot e U-Turn também, essa versão aqui dele é muito forte, ó. U-Turn, que é um golpe que também tira o Incineroar do campo para poder ajudar. E ele joga basicamente com esses dois itens, Sefrigogos e Assault Vest. Os dois itens caem muito bem nele. Ele tem o Will-Wisp, cara, é um Pokémon assim completaço. Cara, eu vou te falar que o Incineroar sem o Knockoff ainda é roubado, continuará sendo roubado e vai ser abusado exaustivamente, utilizado incansavelmente do no Champions, tá? Você não precisa ter dúvidas com relação a isso. Então, cara, vai atrás do seu Incineroar aí, vai ser o corre. Eu tenho Incineroar no Gol, tenho Incineroar no Scarlet Violet, né? Eu tenho Incineroar no Home, eu tenho Incineroar do lado, no teto da minha casa. Porque esse Pokémon aqui, ele cabe em 90% dos arquétipos de times de Pokémon VGC competitivo, tá bom? Então, fique esperto com esse carinha aí que ele é brabo. Galera, outro Pokémon brabo que eu acho que vai ser muito utilizado e que é muito versátil, volto a dizer, encaixa em muitos times distintos e arquétipos de times diferentes, tempo, clima, é, balanceado, stall, qualquer coisa, stall principalmente, né? Esse Pokémon, ele é muito bom. Por quê? Porque o Grimmsnarl, ele tem algumas características casadas que fazem ele um Pokémon fortíssimo, tá? Os status dele são status medianos, uma velocidade baixa, um ataque forte, que talvez seja o que é menos importante, uma defesa especial de 75, uma defesa física de 65, um HP normal. Mas é aqui que o bicho pega. Cara, ele tem Reflect Light Screen.
e tem uma habilidade chamada Prankster, que faz com que, independente da velocidade dele, Reflect Light Screens sejam setadas. Reflect diminui o dano que o seu Pokémon vai receber do adversário durante 5, tá? E Light Screen, o dano especial. Esse aqui é o dano físico, esse é o dano especial. Que sete imediatamente, que dê uma proteção gigantesca para o seu time. Que às vezes precisa de tempo, às vezes é mais vulnerável. Cara, isso aqui por si só faz ele um dos maiores, se não o maior telador, né? Pokémon das telas do VGC competitivo. E aí a galera, como não gosta de apelar, coloca esse item nele, faz com que as habilidades dele fiquem mais tempo. É, é, as telas durem mais tempo. Olha lá, o usuário usa Aurora Veil, Light Screen Reflect. Ela fica por 8 turnos ao invés de 5. Então isso é muito roubado. E com a habilidade Prankster, ele consegue fazer com que alguns status que ataquem o Pokémon, que sejam de Flint, que sejam de outras coisas, o Prankster, ele tem prioridade. A prioridade sobe, tá? Então, Party Shore, a prioridade sobe. Thunder Wave, a prioridade sobe, tá? Então, ele é um Pokémon, cara, muito forte. E com certeza vai aparecer muito em muitos times do VGC no Champions, tá? Você fica esperto, cata o teu, consegue o Shine, eu tenho um Shinão dele bonito já, tá? Não fique de marcando bobeira, vai ser um Pokémon que você vai querer ter na sua box às vezes para poder falar, cara, eu tô sentindo meu time muito vulnerável, você coloca esse Pokémon no lugar de outro, ele consegue mudar um pouco essa realidade, deixar seu time um pouco mais parrudo, aguentando um pouco mais, ganhando um pouco mais de tempo para você executar a sua estratégia. O próximo Pokémon da nossa lista do top 10 é o M-Scott. Com certeza o M-Scott ele vai aparecer muito, principalmente porque eu suspeito que os times de clima serão os mais utilizados nesse início do Champions. E esse Pokémon no time de sol é dor de cabeça, tá? Vou te explicar o porquê. Ele tem Prankster, a mesma situação, nosso querido Brisnal, que nós já falamos dele. Ele tem golpes que encaixam muito bem com o Prankster, como Tailwind, Rancor também. E ele também tem Sunny Day, que ativa o sol para os 5 turnos. Ele tem uma desvantagem que ele é um Pokémon muito frágil, tá? Muito vulnerável ao ataque dos adversários, mas ele é feito para ficar pelo menos 2 turnos, bater Tailwind, Fox Sash, que impede você de morrer com um só hit, né? E no segundo tempo, no segundo turno, ou ele sai para guardar, ou ele já pode dar um Sunny dele, pode dar Helping Hand para poder aumentar o dano do adversário. Então o Wim Scott ele se encaixa muito bem em um time Sol. Principalmente, ele pode se encaixar em outras equipes? Pode, mas principalmente em times de Sol. E eu acredito que times de Sol ele vai ser bem cotado. Ele é um Pokémon que vai dar dor de cabeça e muito trabalho aí, tá bom? Galeras, eu lhes apresento o maior setador de chuva do Pokémon VGC, que é o Pelipper, cara. O Pelipper é um Pokémon muito utilizado em time de chuva. Digo 100% porque você tem outros Pokémons e tem Drizzly faz a chuva cair, né? Tem a dancinha da chuva aí da galera. Como o Politoid, por exemplo, né? Quando os lendários aí estão permitidos. Kyogre, por aí vai. Mas esse cara é o maior setador de chuva que você tem no Pokémon, né? Geralmente com Foco 7 para poder aguentar 2 turnos. Você bota esse Pokémon no campo, a chuva cai e você ainda pode usar um Tailwind, cara. Ele tem um Wide Guard, que é bom contra ataques em área, né? Defende ataques em área. É uma boa opção para ele. Ele tem um Weather Ball que dá dano, então ele entra como um suporte, seta chuva. Se ele não tomar um golpe duplo, que dê 2 ataques nele, ele aguenta 2 turnos, ou se ele não tomar os 2 ataques do time adversário, né? E aí ele entra, seta Drizzly, usa Tailwind, que ele é um Pokémon entrado com muita velocidade e muito especial ataque. No outro turno, irmão, pode dar Weather Ball, pode dar Hurricane, que vai dar 110 com 100% de acerto na chuva, né? E ele é um Pokémon que vai ser muito utilizado nesse arquétipo de chuva. Você pode ter certeza disso. Talvez o mais utilizado, né? Eu acho, não, é o mais utilizado, vai ser ele para poder setar clima, para poder counterar clima de sol, para poder counterar clima
de areia, de tempestade de areia. Ele é um Pokémon perfeito para esse rolê, além de ser um bom suporte e ainda dá dano, né? Você é um Pokémonzinho bem versátil. Se você souber jogar com ele, tiver boas conexões ali com ele, né? Bons Pokémons que joguem bem com ele, você pode ter certeza que você vai ter um Pokémon forte no seu time. Então, o Pelipper, cata o seu Shine, eu já tenho o Shine dele, tá? Cata o seu Shine, que a chance dele ser utilizado no Champions é bem grande. Galera, um outro Pokémon aí, estamos na nossa quarta posição, é o Farigiraf. Cara, esse Pokémon, ele é muito bom, eu vou explicar para vocês por que que ele é um Pokémon muito bom e que vai ser muito utilizado de diferentes maneiras dentro do Pokémon Champions, tá? Ele pode ser muito utilizado em times de todos e qualquer arquétipo, tá? Vou explicar por quê. Primeiro, essa habilidade dele destrói o rei do VGC, ou pelo menos o fake out do rei do GVC, que é o Incineroar. Por quê? Porque o Armoteio, ele impede, ele protege tanto o Farigiraf quanto os seus aliados de movimentos de prioridade. Então ele protege o Pokémon que está com você do Fake Out do Incineroar, protege a si mesmo do Fake Out do Incineroar. E vamos imaginar que seja um Scott com Prankster querendo dar Taunt para evitar um Trick Room, né? Que é uma estratégia, um movimento muito feito no competitivo. Ele também não permite que o Taunt pegue nele por causa do Trick Room, né? Não, desculpa, por causa do Armorteio, né? Então ele vai tentar tauntar ele para poder evitar ele de ativar um Trick Room e não vai ser possível porque ele vai ser por causa do Prankster que dá prioridade e faz o golpe ser cancelado, não funciona. E ele é um Pokémon que pode trazer algumas boas opções, principalmente com Help Hand, na minha opinião, e Trick Room para times de Trick Room. Eu ainda acho que os times de Trick Room precisam de mais opções. Já tentei montar um time de Trick Room, eu gosto de jogar de Trick Room, mas você tem que fazer um esforço muito grande para montar um time de Trick Room nesse meta de Mega Evoluções e com a lista que foi liberada até o momento, isso pode mudar. Mas eu acho que o Farigiraf, mesmo assim, às vezes sem o Trick Room, ele vai ser utilizado por causa do Armorteio, dos Fake Outs que a gente pode encontrar por aí, dos Taunts, né, desses golpes de prioridade que podem atingir os Pokémons e ganharem tempo. Então ele pode ser um cara que entra como um suporte redondinho, forte, para poder ajudar os seus companheiros. Galera, aqui tá outro Pokémon que eu acho que vai fazer bastante barulho, que é o Kingambit. Ele não foi muito falado, tá? Eu não ouvi a galera comentando, mas eu vi na lista, e quando eu vi na lista eu já falei, cara, ele pode ser um Pokémon bem utilizado. Por quê? Porque ele, apesar de não ser um suporte tão versátil, ele é um derrubador. Ele tem um ataque físico monstruoso, tá? 135 é um ataque físico alto de base. Ele tem uma tipagem interessante, porém ele pode ser um limpador. Com essa habilidade Defiant aqui, né? Cada vez que um Pokémon morre, o parceiro dele cai, ele ganha 2 de status, né? Isso é muito forte, desafiador. Defiant vem de desafio. Então, ele é muito forte por causa disso. Mas a sacada desse Pokémon é a porrada que ele dá. É um Pokémon porradeiro. É um Pokémon para você colocar do lado de um Pokémon num time onde você tem carregador principal, um causador de dano principal. Especial ataque, você coloca ele para equilibrar, para não deixar o adversário tão confortável assim, né? Fazer até um mind game ali no pré-pick, cara. Ele é muito bom pra isso, porque o cara pensa, poxa, eu vou colocar alguma coisa que segure especial, né? Ataque especial. Só que aí você tem lá o cara com Gambit, meu irmão. Se entrar de parceiro ali, o pau quebra e ele pode virar esse carregador do time, sabe? Ele pode entrar com outros Pokémons e ele se transformar no carregador do time, causando muito dano com as suas habilidades e aumentando esse dano conforme os seus próprios status vão aumentando vão crescendo, tá? Então não fica achando que porque não foi muito falado, porque é um hype nas megas, cara, eu acho que esse Pokémon vai ser um Pokémon utilizado como um tapa-buraco muito forte de ataque físico, tá? Uma opção fortíssima de ataque físico. Galera, eu lhes apresento o meu Pokémon preferido da nona geração, o Arcaludon. Cara, que Pokémonzão da hora. Joguei com esse Pokémon, acho que eu tive time de Arcaludon em
todas as regulações de Scarlet e Violet, eu fiz time com Arcaludon quando ele estava lá disponível. Todas, todas, sem exceção. Eu vou explicar pra você por que que o Arcaludon, apesar de eu achar que ele não entra num top 5 aí, ele pode ser um Pokémon bem usado, principalmente no início do clima. Ele tem essa habilidade estamina, cara, que toda vez que ele toma um golpe, ele aumenta a defesa dele em um estágio. Então, isso por si só é muito forte. Ele tem status defensivos de defesa altos. Você geralmente coloca uma especial defense nele aqui, ó, 156 PVs especial de defesa especial nele. Aumenta a defesa especial da Arcaludon, dá para ele HP e dá especial ataque. Realmente isso daqui é a melhor forma de você utilizar ele. E aí ele tem um golpe que dá muito dano físico depois que está estacado com estamina, que é o Body Press. O Body Press, ele dá dano físico, mas ele dá dano físico baseado na defesa do seu Pokémon. Então ele toma ele duplica os seus stats, ele fica muito forte, tomando golpes com estamina se não morrer. Ele usa o Body Press, cara, como um golpe de dano físico muito forte. Aí na chuva, esse bonecão maravilhoso que é o Arcaludon, faz o que, meu irmão? Ele usa esse golpe, Electroshot, que em teoria demora 2 turnos para ativar, mas na chuva ele ativa em um só. E esse dano dá 130 de base, de dano base, que é altíssimo no VGC, 130 de dano base, ok? E aumenta o seu especial ataque em um estágio, brother. O seu próximo é uma avalanche. Isso aqui não é um efeito bola de neve, isso aqui é um efeito avalanche. E além disso, ele é um bom Pokémon para usar Salt Vest, porque o Salt Vest aumenta, né, a sua especial defesa em 1.5. Cara, ele fica um tanque gigantesco. E sendo um tanque gigantesco aguentando porrada, ele vai escaladando, apanhando ou usando Electroshot nos adversários. E aí você tem Flash Cannon que bate em fada. Você pode usar Snarl, que diminui o ataque especial do adversário, fazendo o ato de derrubar o Arcaludon muito mais difícil, tá? E você pode dar um Dragon Pulse ainda para poder ir contra dragão. Cara, esse Pokémon, ele é bruto, bruto. Eu tô falando do meu xodó, tá? Muito provavelmente você vai me ver jogando de Arcaludon. Eu muito feliz de saber que ele tá no Champions. Cara, eu acho que o meu primeiro time vai ser Arcaludon. Vou pensar em como fazer esse time de Arcaludon, tá? Mas eu gosto muito desse Pokémon. Então, se você ainda não deu uma chance pro Arcaludon, ele não é tão popular assim, cara, é um Pokémon daço, sou fã e o pau vai quebrar com esse boneco. Galera, eu lhes apresento o boxeador do VGC, cara. Esse Pokémon com 140 de base ataque é muito forte, cara. O Ursaluna ele veio com força nesses últimos anos como um dos preferidos da galera no que tange a ataque físico, porque ele bate demais. E ele tem uma vantagenzinha que a velocidade dele é baixa, tá? Esse fato dessa velocidade dele ser baixa pode ser um problema no início do Champions, porque eu já falei que eu tenho dificuldades, eu tive algumas dificuldades de montar um bom time deveras competitivo de Trick Room. Cara, mas é um Pokémon muito forte. Vamos lá, o Guts é uma habilidade que faz com quando você tiver com algum status, né? Você aumente seu ataque em 1.5, ok? E você coloca nele Flame Orb. O que acontece? Flame Orb vai ativar Burn nele, vai dar Burn. Então você não quer que ele morra no primeiro turno. Você segura o primeiro turno, geralmente o Saluna entra dando Protect. Ativou Flame Orb, você vai ativar Guts. Cara, e aí, meu irmão? Olha esse ataque. Esse ataque aqui, combado com isso aqui e combado com isso aqui, cara, mata 95% daquela lista que a gente tem inicial, cara. Ninguém segura uma porrada dessa. O Facade ele dá o dobro se o usuário tiver burnout. Né? O Guts dá 1.5. O Pokémon estiver com algum status. E a Flame Orb ativa o status, irmão. Isso aqui é o combinho. É o combinho que vai fazer você chorar se você não souber lidar com isso. Tá? Isso aqui é gigantesco. E aí você tem algumas opções de build para ele com Headlong Rush, Earthquake. Eu prefiro Earthquake aqui e Protect, esse substitute aqui, não gosto muito dele, não acho seja tão bom, mas pode ser usado. Mas, cara, é o boxeador, cara. Nenhum boneco bate fisicamente igual esse daqui. Tá? Ele é um cara que
é forte, tem um bom HP e ele aguenta uma porradinha. Ele entra pra fazer a limpa. Se você conseguir setar um Trick Room com o Guts ativado, irmão, é triste, é de chorar, tá? Você vai ter que fazer um malabarismo pra não perder o seu time inteiro pra esse cara aqui que é brutal. Galera, eu vos apresento o Bob Marley. Olha essa carinha. Brincadeiras à parte, né? Mas esse aqui é o Sinistcha, galera. O Sinistcha é um Pokémon que eu acredito que vai ser muito utilizado como suporte, porque ele tem algumas características que fazem dele um Pokémon muito perigoso. E eu vou explicar por quê. Apesar dos stats dele não ter nada anormal, ele tem algumas habilidades que vão ajudar ele a ser um grande amigo do seu time. Ele não vai ser o carregador, mas ele vai ser talvez o melhor amigo do carregador. Tá? Por quê? Primeiro que ele tem Hospitality, né? Ao trocar, esse Pokémon restaura um quarto do HP do aliado, tá? No round que ele entra. Então, quando ele entrar, ele restaura um pouco de vida do aliado, o que já é bom. E ele tem aqui algumas habilidades que fazem ele ser roubado. Por exemplo, Rage Powder é um golpe conhecido, muito utilizado no VGC. Ele atrai a atenção dos adversários, tá? Então todo o ataque vai ser utilizado naquele turno. Se não for em área, vai pegar no Pokémon que usou Rage Powder. Ou seja, ele recebe sobre si a carga. Porém, ele é Ghost. O que significa isso? Que se você der um ataque físico ou normal, ele. Lutador, desculpa. Lutador ou normal, ele não sofre dano. Imaginou? O cara põe lá um Pokémonzão que bate forte físico lá, né? E aí você. Físico não, desculpa. Normal. E lutador, não físico. Normal e lutador. E aí você usa Rage Powder, acabou. Você já anulou aquele turno e você já conseguiu ganhar uma grande vantagem naquilo. Ele também tem Trick Room, que faz ele se tornar um possível setador de Trick Room. Ele tem Life Deal, que cura o aliado. Então ele cura aqui, sabe? Num time de Stalk, que você quer ganhar tempo, que você quer ficar com seu Pokémon em campo, ele é bom. E o Matiagotcha é um golpe que eu também gosto muito nele, que você tem 20% de dar burn. Burn diminui o ataque do time adversário em 50%. Você recupera 50% do dano que você deu e você ataca em área. Então, cara, o Sinistcha, na minha opinião, vai ser Pokémon utilizado assim consideravelmente nesse início de Champion por causa daquilo que ele oferece. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser esse Pokémon. Então, já prepara o seu Sinistcha. É um Pokémon bonitinho. Eu achei tão bonitinho, né? Vocês acham bonitinho? E acho que ele vai ser muito utilizado nesse início do VGC. Galera, eis que vos apresento a tartaruga que deu certo. O Blastoise deu certo. Torkoal, cara, Torkoal para os times de clima, eu acredito que clima sol vai ser o time mais utilizado no início do VGC. Esse Pokémon é ótimo. Por quê? Porque ele tem Draw. Draw ativa o clima. Ele tem uma vantagem. Ele é lento pra caramba. Então vamos imaginar que o cara coloca um Pelipper e você coloca o Torkoal. Ativa-se o Drizzly do Pelipper. Porém, pelo Torkoal ser mais lento, ativa-se a dele depois. E qual o clima que fica do seu Charizard Y tacar fogo em todo mundo? O sol. Né? O Politoid eu acho que tem menos também, mas não chega perto disso daqui. Então ele, para setar o clima, ele é lento. E quando você quer setar o clima, um Pokémon lento pode ter a sua vantagem nesse sentido. Tá? E aí entra uma composição que deixa ele um tanto quanto perigoso. E é esse golpe Eruption. Eruption é um golpe muito forte. Né? Ele diminui o HP do usuário dele. Tá? Ele custa HP, vamos dizer assim. É um golpe que custa HP, mas dá 150. Ativa os dois. Imagina isso daqui, um sol ligado, cara. Um sol ativado, com clima de sol em campo. Mano, é muito dano, tá? E ele tem Helping Hand para dar palminha pro Charizard Y regaçar também se quiser. Então ele é um Pokémon que eu tenho certeza que vai ser utilizado, principalmente porque eu acredito que o set de clima vai é, vai prevalecer no início do Champions, tá? É uma teoria, pode ser que não, mas eu acredito fortemente nessa possibilidade. E eu acredito que o clima de sol vai ser o mais utilizado. Então, meu irmão,
o Torkoal entra como um bônus. O Blastoise que deu certo na vida. É um boneco que vai dar dor de cabeça, que a galera vai utilizar. Eu tenho certeza absoluta que vai fazer muito barulho no VGC. E aí, galera, gostou dessa lista? Gostou da nossa lista aí de 10, top 10 de Pokémons que vão fazer barulho nesse início do Champions? Com certeza você tem muitas boas indicações para fazer e eu peço que você faça aqui nos comentários, tá bom? Mas eu também te peço que você não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de seguir esse canal. Eu estou começando esse trabalho na internet, eu quero ampliar, eu quero criar de verdade uma comunidade forte de Pokémon agora com a chegada do Champions, porque eu acredito que o Champions vai dar muito certo no nosso país com a chegada do Champions para os dispositivos móveis, o que vai facilitar o acesso a esse mundo extremamente divertido, que é o mundo do Pokémon competitivo. Então segue a gente, curte, compartilha e coloca aí embaixo qual é o Pokémon que eu cometi a miserável falha de deixar de fora dessa lista. Te espero até o próximo vídeo aí, até a próxima, acompanhe as nossas lives, acompanhe os nossos vídeos e abraço do professor Oliveira.